Piu. 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 Talks. Olá pessoal, o meu nome é Marcos Eu sou a Inês. e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Pia Talks. Eu e o Marcos somos pioneiros do agrupamento 1052 de Quarteira que, devido ao Covid-19, tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento anual e por isso criamos este podcast. Ok, o nosso convidado de hoje é um dos escuteiros portugueses com a vida escutista mais vasta. Abriu um agrupamento em Moçambique, é o responsável pelo acordo com a Idenha Nova e foi chefe nacional durante 6 anos. É o chefe Luís Lidington! Olá, Muito chefe. bem, olá, viva. Olá! Tudo Olha, bem? Posso ir começando a corrigir? Isso foi se calhar coisas que o Zé Luís vos disse. Eu entrei em 98 como presidente de uma comissão executiva que substituía a Junta Central e saí em janeiro de 2008. Portanto, em rigor foram 9 anos. 9 anos, pessoal! Ok. 9 anos! Bem me custou, mas 9 fiz anos. também. Então, Nossa, muito 9 bem. anos. Então, começando, eu queria abrir com este assunto que eu e o Marcos tivemos em 2017 no nosso primeiro ACANAC, que obviamente é a Idenha Nova. E para nós isso é uma coisa completamente normal e é habitual. E para nós o ACANAC sempre foi a Idenha Nova. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Se não fosse a existência do chefe como chefe nacional, esse campo não nos era cedido. Mas quem é que teve a ideia de fazer este campo um campo nacional? Porque é que foi importante? Explique-nos tudo. Muito bem. Então é assim, o 20º acampamento nacional foi, andamos à procura do local e foi em Santa Margarida, que é um campo militar, grande, militar. Nessa altura tínhamos atribuído um local com sombras, com água, perto de quartéis. E, portanto, pelo menos para fazer um grande acampamento era bom. Entretanto, dá-se o 7 de setembro. Vocês sabem o que é o setembro nos Estados Unidos, com aquele ataque às torres? Sim. Entramos todos em segurança e os militares entraram em alta segurança. Então vieram chamar e disseram, olha, já não pode ser ali o acampamento, vai ser 30 km para norte, ainda dentro de Santa Margarida, mas um sítio cheio de poeira, com pouca água. Não pusemos ter mais uma vez casas de banho com água ligada, tinha que ser a velha vala outra vez, como se fez isso até ao 17º acampamento nacional. No 18º foi no Palheirão, em Coimbra, e eu estava em Coimbra, na altura era chefe regional de Coimbra, e montámos 250 casas de banho com água, retretes com água. Foi a primeira vez, foi no Palheirão. Depois houve mais 2 acampamentos e neste tivemos que voltar outra vez a fazer uma vala. Bom, isso, durante este acampamento, a equipa, os mais velhos, começámos a dizer isto não pode ser, vimos aflitíssimos para arranjar um local para fazer o acampamento nacional, então vamos tentar arranjar uma quinta em que possamos ter estas coisas todas, porque depois de tudo montado para 7 dias, ou 5 dias, 6 dias, 7 dias, custa muito dinheiro ao CNE, tudo se desmontava, metiam-se algumas coisas no armazém e 5 anos depois, quando se queria fazer um novo nacional, tinha que se gastar outra vez um dinheirão. Portanto, a ideia foi exatamente essa. Vamos ter que arranjar um sítio assim. Claro que não era fácil, o CNE não tinha dinheiro para comprar uma quinta, tínhamos que arranjar alguém que nos cedesse uma quinta. Então um amigo meu antigo escuteiro em Lourenço Marques, em Moçambique, que na altura era coronel da administração militar, estava lá comigo e disse, eu parece que conheço um senhor que tem acesso à Câmara Municipal de Idenha Nova. Tenho um amigo e tal. Bom, então vamos lá falar com ele. Quando acabou o acampamento, o 20º acampamento nacional em Santa Margarida, fomos à Idenha falar com o senhor Presidente da Câmara. Ele deu-nos várias hipóteses, achou interessante a ideia, até porque Idenha, pronto, era uma maneira de chamar a atenção do grande público português para a Idenha, e ele gostou da ideia. Então dou à procura, até que não havendo melhor, eles próprios compraram aquela quinta, a Quinta do Monte Trigo, foi comprada pela Câmara para nos cederem a nós o direito de superfície por 50 anos.
Isto permitiu-nos fazer obras, não é? Porque se fosse por 10 anos ou coisa assim, passa no instante. Sim, sim. Mas 50 anos permitiu-nos fazer obras. E então iniciámos as obras, aquilo estava, era só mato, ainda por cima tinha havido uma queimada, ardeu aquilo tudo. Nós, em África dizíamos queimada, aqui como vocês dizem, um fogo, não é? Queimou uma data Não, de árvores. queimada também se diz. Sim, também se diz queimada. Então, Sim. Sei que na Idenha nós tivemos que fazer aquela vedação toda, que vocês já conheceram, aquelas estradas todas e rotundas, foi tudo aberto pela Engenharia Militar, porque fomos falar com a Engenharia Militar e eles estiveram lá 1 ano e meio com máquinas e homens a fazer aquilo. 1 ano e meio. Portanto, estas coisas tratam-se com muita antecedência. Logo que acabou o acampamento de Santa Margarida, começámos a tratar do outro, porque ainda por cima sabíamos que o próximo seria em 2007, ano do centenário da fundação do escotismo, como sabem. Foi em 1907, em 2007 faria 100 anos, não é? Faria e fez. Bom, recuperámos aquelas casas que lá estão, aquelas casas de alvenaria, que estavam todas para aí sem telhado, tudo cheio de silvas lá dentro. O que se vê hoje não, é impossível. Temos alguns filmes, eu sei que temos filmes, não é? Até foi preciso fazer um filme para mostrar no Conselho Nacional para convencer muita gente que valia a pena. É muito longe. Porque se arranjarem um terreno ali em Leiria ou em Coimbra, eu esqueço-me de Idenha e vou para Leiria ou para Coimbra. O pior é que as câmaras de Leiria e Coimbra não são para isso, até porque o terreno aí é muito caro. E a Idenha tem, vocês viram, estrada alcatroada até à porta. Portanto, não vamos picar. E tem autoestrada até 25 km da Idenha. Portanto, Portugal não é um país assim tão grande como isso e, portanto, nós pensámos que valia a pena investir ali. E realmente investimos tudo o que tínhamos. E foi feito o 21º acampamento nacional. Mas há aqui uma coisa engraçada. Foi o último acampamento nacional que eu fiz, foi o 21º, e é engraçado porque o meu agrupamento era o 21º. O meu agrupamento de origem, onde eu fiz a minha primeira promessa, onde eu fui guia de patrulha, fui chefe de grupo, chefe de agrupamento, nesse agrupamento que era o da Sé Catedral de Lourenço Marques, atualmente Maputo, em Moçambique. Já era CNE, claro, já era CNE. E depois esta coincidência engraçada do 21º. Sabem que eu tenho muitos amigos desse tempo do 21º, nós éramos um grande agrupamento, na altura só rapazes, porque era assim, o regulamento era assim, havia as guias de Portugal e havia o CNE, que eram só rapazes. Mas nós tínhamos quase 200 escuteiros no agrupamento da Sé Catedral, porque tínhamos 3 alcateias, 3 alcateias distintas. Era tanto lubito que vocês nem querem saber. E 2 grupos de exploradores, um grupo de exploradores séniores, que era como se chamavam os pioneiros, exploradores séniores, e um clã. Sim. Portanto, era realmente um grande agrupamento. E criaram-se amigos para toda a vida. Esse coronel que eu há bocado vos falei era desse meu agrupamento, mas muitos outros. Nós depois de irmos para Portugal reunimos todos os anos reunimos-nos uma vez por ano normalmente. Já vamos quase há 40 anos a juntarmos todos. E chegámos a reunir 200 pessoas. Normalmente é um fim de semana por ano. Este ano não fazemos por causa do Covid, né? Mas em 2019 foi em Setúbal. Há uma equipa que organiza, há uma equipa que nos recebe. Pronto, passamos de sábado para domingo, dormimos uns num lado, outros no outro, nem sempre é possível dormirmos todos juntos, todos na mesma casa, mas tomamos refeições juntos, fazemos várias brincadeiras, fazemos sempre um fogo conselho, convidamos sempre o agrupamento mais próximo para entrar no nosso fogo conselho, porque o escotismo do meu tempo, ou do nosso tempo, dos mais velhos, o fogo conselho era uma coisa fundamental. Era mesmo muito importante. O fogo conselho tem que estar presente. Bom, já falei demais. Já cheguei, vocês perguntaram pela Idenha, isto nunca mais acaba. Não. Estamos aqui é para falar. Estamos aqui é para falar. Opa, tanta história. Eu não sei, tanta história, tantos contratos, tantos protocolos. Como é que era viver assim, sendo chefe nacional, tendo um trabalho a tempo inteiro? Como é que conseguiu conciliar tudo? Olha, consegui conciliar porquê? Porque eu, entretanto, já estava reformado do Banco de Portugal. Eu fui funcionário do Banco de Portugal, estava reformado. Mas estava a trabalhar numa empresa, fui trabalhar numa empresa de um grande amigo meu,
também escuteiro comigo quando era miúdo, que é o Américo Petinho. Ele trabalhou sempre em contabilidade, tinha uma empresa dele. Quando ele saiu do banco, disse: queres vir trabalhar comigo? Vamos embora. Eu fui para lá trabalhar. Vamos embora, bora. No dia 31 de dezembro, comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro. E então estive lá nessa empresa 11 anos ainda. Mas os últimos 2 ou 3 anos, que foi quando depois me convidaram para me candidatar a chefe nacional, eu falei com esse meu sócio, o Américo Petinho, e ele disse: vai-te embora, vai embora, que não há problema nenhum. Então eu saía à quinta-feira, trabalhava segunda, terça, quarta e quinta. À quinta-feira à noite saía para Lisboa, de Coimbra para Lisboa, porque eu morava em Coimbra, e em Lisboa estava normalmente quinta, sexta, todo dia, ainda os serviços estavam a funcionar. Depois à noite, sexta-feira à noite, tínhamos a reunião de junta central. Sábado voltámos a ter reuniões ou visitas, e depois domingo outra vez só chegava à casa no domingo à noite normalmente. Portanto, isto assim durante vários anos, não é? Portanto, mas foi possível por isso, porque realmente há amigos. No escotismo é muito importante amigos. O Baden Powell fala nisso tanta vez, não é? Nós criámos amigos para toda a vida. Aquele grupo que se reúne aqui, de antigos escoteiros de Moçambique, não são só do meu agrupamento, porque Maputo tinha 14 agrupamentos, não tinha muitos agrupamentos, só o Algarve tem mais, mas eram 14 agrupamentos grandes, né? O meu, como disse, tinha perto de 200 escoteiros, mas havia 100 e tal escoteiros, havia outros, né? Portanto, era uma região cheia de força, cheia de trabalho. Dizer assim: vocês naquela altura não tinham nada com que se entreter e iam para os escoteiros. É o contrário. Nós tínhamos uma liberdade de ir para a praia sozinhos, de irmos para a piscina, de irmos jogar futebol, fazer tudo e mais alguma coisa. E, no entanto, até nas férias, todos os dias íamos à sede. Tínhamos sempre coisas para fazer, para carpinteirar, para fazer os cantos de patrulha, arranjar caixotes para preparar o acampamento. Fazíamos sempre 2 acampamentos grandes por ano. Porquê? Porque em janeiro não havia aulas. Era tanto calor que em janeiro não havia aulas. Então, em janeiro íamos fazer um acampamento de 8 dias. E depois em julho. Não fazia ideia. É verdade. Depois as aulas só começavam no dia 1 de fevereiro. Então, janeiro, apesar de ser tipo das chuvas, lá íamos nós acampar uma semana inteira. E isso era acampamentos por patrulhas. O meu primeiro acampamento, eu tinha 12 anos, foi à Ilha da Chefina, que é uma ilha ali mesmo em frente a Maputo. Íamos de barco e ficámos lá 8 dias. Eu era de uma patrulha de pata-terra, é assim que se diz, né? Vocês sabem o que é um pata-terra. Portanto, éramos todos pata-terra. Nenhum de nós sabia cozinhar, então não morremos à fome, fartámos de comer papas de milho. Mas quando cheguei a casa disse à minha mãe: chega, eu vou já não aprender quer a mais, cozinhar. acabou. Maneca, a primeira especialidade que eu tirei foi cozinheiro. A sério? No acampamento seguinte eu já me desarrasquei a cozinhar para mim e para a patrulha. Pois, ficou traumatizada as papas. Vocês sabem que as patrulhas do meu tempo começavam aos 12 anos e acabavam quase aos 18. A sério? Não sabia, por acaso. Havia só 3 secções. O Baden Powell inventou 3 secções. Ou propôs 3 secções: lobitos, exploradores e caminheiros. Depois, mais tarde, é que começámos a reparar que era importante haver pioneiros ou exploradores séniores, não é? Começou por ser exploradores séniores, depois transformou-se em pioneiros. Mas, quando eu era explorador, não era assim. Nós tínhamos patrulhas que duravam uma data de anos. Então, a gente raramente mudava de patrulha. Eu fui da patrulha, entrei nessa patrulha nesse primeiro acampamento, na patrulha Leão, mas muito pouco tempo. Depois fui para a patrulha Lobo e fui Lobo até aos 18 anos. Para! Mas da minha patrulha. Cada patrulha preparava os seus géneros alimentícios para confeccionar durante 8 dias. E levávamos aquilo que a gente chamava uma arca, um caixote de mantimentos e um caixote de equipamento. Pois. Oi. Então, nós tivemos desculpa. Nós tivemos um problema técnico e agora o chefe vai retomar o assunto sobre as patrulhas. O chefe estava a dizer que... Eu estava a dizer que as patrulhas, no tempo em que eu fui guia de patrulha, e depois quando fui chefe de grupo, eu fui chefe de grupo aos 20 anos,
As patrulhas eram independentes umas das outras, praticamente. Portanto, cada patrulha fazia, por exemplo, a emenda do acampamento, segunda-feira ao almoço é bacalhau, ao jantar é não sei o quê, para espetar, bom, aquilo que fosse. E então, depois, os guias de patrulha pegavam na emenda da patrulha e levavam ao Conselho de Guias. Nós tínhamos sempre Conselho de Guias. O Conselho de Guias é que decidia depois se havia ali qualquer coisa muito esquisita. Os pataterras tinham sempre a mania de querer batatas fritas, não é? Gulosos. Ideia que as batatas fritas feitas numa fogueira, as batatas ou ficam cozidas em azeite ou ficam esturricadas, porque é difícil regular Ali o meio termo. Estão a ver? Bom, então, mas mesmo assim, a gente às vezes, o chefe dizia assim, ok, façam lá as batatas fritas, que é para aprenderem, errando, aprenderem que não se deve fazer, não é? Pois. Não era fácil, É com os erros que se aprende. É com os erros que se aprende. Portanto, sempre que se possam cometer erros que não tenham a ver com problemas morais ou físicos, portanto, o chefe até deve deixar fazer o erro, porque aprende-se para toda a vida, não é? Isto é apenas um exemplo, as batatas fritas, mas há outros. Bom, eu ia dizer que a patrulha era autossuficiente e eu, com 20 anos, fui acampar à Ilha da Inhaca com 8 patrulhas, sem problema nenhum, quer dizer, só tinha uma pequena equipa de caminheiros comigo, montámos os jogos, os grandes jogos, uma pista pela ilha toda, etc. Mas, quer dizer, a patrulha em si, em acampamento, era autónoma, porque não estava a comer sardinhas, ou estava a comer atum. Não tem problema. Cada um escolhia a sua emenda, preparava mais. Depois havia aquela coisa de dividir o que é que cada um trazia de casa. Normalmente não havia dinheiro, mas todos traziam, ou cada um trazia um meio chouriço. Se era meio chouriço, todos traziam meio chouriço. Se era uma lata de salsicha, todos traziam uma lata de salsicha. E depois, na véspera do acampamento, era uma alegria. A malta trazia aquela comida toda, então juntava-se tudo dentro do caixote dos mantimentos. Todos fobados. Esses caixotes tinham assim umas argolas em corda, que era para meter as varas de escoteiro, para 4 levarem às costas. Para poder carregar, exato. Nossa Senhora! Bom, estás a ver? E pronto, é realmente um escotismo, porque eu tenho umas saudades muito grandes. Criei amigos para o resto da vida. Ainda agora, constantemente, estamos a telefonar uns aos outros, a perguntar, olha lá, o velhote, estás a morrer ou não estás? Humor negro. Nossa Senhora. É uma brincadeira. Mas pronto, é para saber como é que eles estão, não é? Sim. Tenho gente desde o Minho até o Algarve, no país inteiro. Uau. E eu queria frisar exatamente isso. Foi esse espírito escotista, a gente chamava de espírito escotista. Já agora, vocês sabem o que é quer dizer espírito escotista? Na brincadeira nós dizíamos, espírito escotista é espírito de sacrifício misturado com o 8º artigo da lei. Está bem? Exato. Espírito de sacrifício misturado com o 8º artigo da lei. Que o escuto é alegre, o escuto tem sempre boa discussão de espírito e é o espírito de sacrifício. Nunca é o espírito escutista, ok? Eu não me estava a recordar. Nossa, olha, a propósito da lei, eu devo dizer que quando fui chefe nacional, mandei fazer uns cartazes com a lei do escuta, 1º, 2º, 3º até o 10º, e oferecia a todos os agrupamentos. Alguns ainda os têm, outros já os perderam. Porquê? Porque é fundamental entrar numa sede de escuteiros e dar de caras com a lei. Com a lei, exato. É uma coisa fundamental. Isso. Diz. É uma coisa fundamental que muitas vezes nos esquecemos. Pois, nós não podemos andar a decorar a lei. Sim, eu ainda hoje sei a lei toda, porque o meu chefe, quando eu era miúdo, estava sempre a dizer: ó Luís, estás a esquecer do quarto. E eu queria carregar qual é o quarto. Quando estava na sede, olhava para lá, quarto. O escuta é amigo de todos e irmão de todos os outros escutas. Epá, estás-te a esquecer do nono, toma cuidado e tal. Quer dizer, ele não dizia qual era, só dizia o número. O número. Esta pedagogia, isto é pedagogia escutista, infelizmente foi-se perdendo ao longo dos anos muita coisa, não é? Vocês sabem que, não sei se é do vosso tempo, mas na instrução primária, nas escolas primárias do meu tempo, jogavam-se vários jogos. O Paulito, havia um que era o... Pronto, já não estou a lembrar agora dos nomes, mas havia vários jogos que depois passavam de geração para geração. A gente passava para o liceu
e os que estavam, os da primeira classe já estavam a jogar o mesmo jogo. Tal. A determinada altura, e nos escotismo era a mesma coisa, a determinada altura parece que houve aqui um corte, um hiato, né? E deixou de se passar à geração seguinte certas coisas. Bom, quando eu fui dirigente, há 50 e tal anos, não havia formação de dirigentes. O que é que nós fazíamos? Fartávamos de ler o Baden-Powell e tirávamos das leituras dos livros de Baden-Powell praticamente tudo que podíamos e aplicávamos, não é? Eu penso que hoje há formação, mas a rapaziada cada vez lê menos, ou não é? Ou vocês leem? Sim. Isso é um vício que eu não tenho a ler. É bom que leiam. Olha, eu tinha aqui um livro para vos mostrar onde é que eu pus isto. Só sacar do escotismo para rapaz. Em 2007, vocês conseguem ver este livro? CNE também. Sim. Pronto. Este livro é a história do CNE, não é a história do escotismo, é a história do CNE, até 2007, o ano do centenário do escotismo. Assim, a história inteira mesmo? Nós temos esse livro na sede, Marcos. Muito completa. Pois temos, é verdade. Podem passar ali uma vista de olhos, assim, aquilo não é para ler. Agora, quando formos já à sede, é ver. Agora sim. Muito bem. Vocês fazem uma pergunta e eu depois começo a responder a tudo e mais alguma coisa. É bom. Há muitas das coisas que nem sequer sabíamos ou tínhamos pensado. Pois, perguntem à vontade então. Vá. Eu agora calmo. Eu já nem sei o que perguntar, mas tanta disposição, tanta vontade no escotismo, tanta escoteiros, mas vamos voltar ao início, lá para o início. Verdade. O que é que o chamou para o escotismo? Qual é que foi? Levou-me por uma orelha. Sério? A minha mãe levou-me por uma orelha lá ao agrupamento. Eu não queria. Eu tinha pai 11 anos, ainda estava a fazer... Os lobitos eram até aos 12, não é? E eu podia ter ido para os lobitos aí 6 meses, mas eu lembro-me do chefe dizer, tu já estás crescido, vais para os exploradores. Claro que eu fiquei todo contente, não é? Naquela altura a gente quer ir para os exploradores, não quer ser lobito. Mais crescido. Mas, mais tarde, eu não passei pelos lobitos. Fui explorador, caminheiro, dirigente e tal, dirigente destes anos todos. Portanto, eu já fui realmente, já tive as responsabilidades todas que podem ter no CNE, desde guia de patrulha até chefe nacional. E depois voltei para trás, porque nós não temos carreira no CNE. Os militares começam em soldados, cabos e podem ir até generais, marchais e já não voltam para trás, normalmente, a não ser que sejam castigados. Né? Nós não, nós temos responsabilidades. Eu, quando fui chefe nacional, vim aqui, primeiro tive um ano sabático. Vocês sabem o que é um ano sabático? É pausa, certo? É um ano de pausa. É um ano de pausa. O nosso regulamento permite. Eu estava realmente tão cansado e tão exausto que eu fiz aqui no Algarve um ano sabático. Mas no fim do ano fui ter com a Junta Regional da altura e perguntei o que é que querem que eu faça. Pus-me à disposição. Então pediram para eu reabrir o agrupamento de 511 de Lagoa. E eu fiz 2 mandatos como chefe de agrupamento. E depois passei a pasta a outros, porque entretanto começaram os anos a pesar. E eu estava habituado a fazer no verão campamentos de 8 dias. E porque vocês sabem que o Baden-Powell, a determinada altura, diz: se queres conhecer o rapaz, isto dirigindo-se aos chefes, é só ao fim do 3º ou 4º dia de acampamento, quando começa a doer. Aí o caráter do rapaz, quando digo aqui o rapaz, vocês leem os jovens, o caráter do jovem revela-se e o chefe pode ajudá-lo. Mas não é no acampamento que isso se nota. Isso é um piquenique, vai-se ali e volta-se. Pois, é verdade. 8 dias. Acampamento começar no sábado e acabar no outro sábado, por exemplo. E eu, enquanto estive ali no 511, fizemos isso todos os anos. Mas depois começou-me a doer as costas. No 511 Lagoa. Como? Desculpa interromper. 511 Lagoa, certo? 511 de Lagoa, exatamente. Então, o chefe... desculpe. Diga. Eu ia dizer que o chefe... Diga. O chefe estava a dizer que teve um ano sabático e pronto. E nós sabemos que o chefe já passou por muitos sítios. O chefe nasceu em Moçambique e depois viveu muitos anos em Coimbra e depois mudou-se para Lagoa e esteve no agrupamento. Eu estou em Portimão.
Agora está em Portimão. Ah, Eu Portimão. vivo em Portimão, sempre, desde que vim Uau. para o Algarve, depois de me reformar, vim para o Algarve, depois saí da Junta Central, e fui para o agrupamento de Lagoa, porque a Junta Regional pediu-me para ir para Lagoa, mas eu sempre morei em Portimão e moro em Portimão. Então, continua, só uma à parte. Continua no 511, mas mora em Portimão? Sim, senhor. Eu hoje sou Uau. instrutor no 511, já não sou chefe de agrupamento, já não sou chefe de secção, nem nada, mas sou instrutor. Portanto, e normalmente faço a parte das contas, da contabilidade, essas coisas que ninguém gosta de fazer, eu faço. Ah, ok. E a escolha de vir para o Algarve foi uma escolha pessoal? Queria A vir escolha de passar a vir para o reforma Algarve no Algarve? foi pessoal porque o Algarve tem este clima parecido com o da minha terra, sabes? Que eu vivi em Moçambique, Claro. nasci e vivi em Moçambique até aos 30 anos. Não, até aos 30, não, até aos 34. Depois, deste tempo todo, só estive 6 anos fora do CNE. Que foram os 3 anos que eu fiz como cooperante em Moçambique após a independência. A independência foi em 75. Eu só me vim Exato. embora em 78. Portanto, estes 3 anos fui cooperante na banca lá. Portanto, como português, tinha um contrato de cooperante. E, portanto, esses 3 anos não havia escotismo, e como não havia escotismo, fecharam as sedes todas, eu não podia ser escoteiro nem do CNE, nem de nada. Quando me vim embora em 78, aqui depois tive que refazer a minha vida, não é? Vocês imagino que não é fácil refazer uma vida aos 34 anos. Mas Pois. estive aqui mais cerca de 3 anos e depois, um domingo a passear, aquele passeio que a gente dá aos domingos com a família, passei em frente ao Colégio da Rainha Santa em Coimbra e quem é que eu vejo? Vejo o padre Joel Carlos, que tinha sido meu assistente do meu agrupamento, o tal que eu fundei em Vila Cabral, já não é aquele de Lourenço Marques, da Sé Catedral. Quando estive na tropa, fundei um agrupamento, mesmo lá no norte de Moçambique. Era bispo de Vila Cabral, o Sr. Dom Eurico Dias Nogueira. Vocês sabem quem era o Sr. Dom Eurico? E ainda continua de pé esse agrupamento? Vamos lá ver. Eles fecharam todos quando foi a independência, não é? Não, mas agora, atualmente, hoje em dia. Hoje em dia não, porque assim, passado uns 20 anos, quase 20 anos da independência, deu-se uma grande volta política no mundo inteiro, né, com a queda da União Soviética, etc. Sim, sim. E eles Claro. voltaram a permitir a abertura do escotismo. Então, em Moçambique, criou-se a Liga dos Escoteiros de Moçambique. Como disse, eu vim para Portugal em 78 e em 98, portanto, 20 anos depois, fui outra vez a Moçambique com os escoteiros da Figueira da Foz. E fomos acampar até a Ilha da Esfina, com cerca de 100 escoteiros de moçambicanos. Lubitos, Tudores, tudo por fora. Epá, foi uma maravilha. Que brutal. Não quero levar os escoteiros de quarteira também? Bora. Ok. Pois, fomos lá. Em 98. E 20 anos depois, foi agora há pouco tempo, voltei a Moçambique para mostrar Moçambique aos meus filhos e aos meus netos. Fomos 14 pessoas, todos ao mesmo tempo. Fui-lhes mostrar o Parque Nacional do Kruger Park, que é mesmo encostado à fronteira de Moçambique, para lhes mostrar os leões, os elefantes e os bichos todos, tirar fotografias. Pronto, fomos ver isso tudo. Os meus netos, o mais pequenino tinha 12 anos, a mais velha tem 22, ou já tem 22, está agora a estudar em Coimbra. Pronto, e foi uma felicidade de lá poder voltar outra vez, porque entretanto vejo que o escotismo, mesmo Moçambique, volta outra vez a ganhar alguma força, não é? Pois, exato. E como... o mundo é redondo, dá muitas voltas, a gente às vezes volta outra vez ao mesmo sítio. Claro. Agora é pouco provável que lá volte uma terceira vez, não é? Mas pronto, 2 já lá fui. Exato. O chefe estava a dizer que, pronto, viveu em Moçambique até aos 34, mas como é que era viver em Moçambique? Porque nós estamos aqui no nosso Algarve, no nosso Portugal, Sim. Não temos esse conhecimento. Bom, em Moçambique praticamente havia um único movimento de libertação, que era a Frelimo, que era uma frente de libertação de Moçambique. Quando se decidiu dar a independência às ex-colónias, o governo português negociou com a Frelimo e entregou tudo à Frelimo. Portanto, a Frelimo veio, instalou-se e, portanto, não houve guerra civil. Em Angola foi diferente, havia 3 movimentos de libertação e no dia da independência começou a guerra civil. Estão a ver? Portanto, há aqui uma diferença grande. Em Moçambique nós estávamos, digamos, com um certo sossego. Não é? Eu não sei se devo dizer isto, mas não resisto.
é que em Moçambique criou-se logo um governo em que havia 3 ministros brancos, um deles até tinha sido meu professor. 3 ou 4 mistos, 1 ou 2 indianos, o resto eram então africanos negros, né? E o presidente era o Samora Machel, devem ter ouvido falar nele. Era um homem cheio de força, cheio de garra, mas que tinha aprendido o que sabia com os chineses e com os russos. Então quis aplicar o sistema comunista em Moçambique. Isso o que é que deu? Começaram a tomar conta da economia toda. Por exemplo, um restaurante não podia ser de um dono, era do Estado. E depois nomeavam para lá um gerente. E depois aquilo não dava nada. Portanto, a economia de Moçambique em 3 ou 4 anos decaiu extraordinariamente. Isto é a verdade dos factos. Bom, e a determinada altura eu que estava a pensar lá ficar mesmo como cooperante, sei lá, 8, 9, 10 anos, aquilo que fosse, ao fim de 3 anos resolvi mesmo vir embora, porque não tinha hipótese de educar, entanto as minhas filhas já tinham nascido lá, a Paula e a Carla já nasceram lá, e eram pequenitas, e não tinha hipótese nenhuma de as educar ali. Não é? Eu tinha um sobrinho que prefilhei, que eu trouxe comigo, que era mais velho, já tinha 8 ou 9 anos, andava na escola e não aprendia nada, aprendia a cantar. Eles são revolucionários. E então, quer dizer, há alturas na vida em que são opções pessoais. Eu fui por opção pessoal. Pronto, rescindi o contrato ao fim de 3 anos, portanto em 78, resolvi vir para Portugal. Ao fim de um ano, vim aqui para o Algarve, porque os meus pais estavam aqui no Algarve na altura. Ao fim de um ano andei assim a fazer uns pescados, lá fui chamado para o Banco de Portugal no Porto, e lá vou eu para o Porto. E depois pedi transferência para Coimbra, fui para Coimbra. E lá fiquei até à reforma. Ganda! Passa no instante, hein? Acredita nisto. Grandes complicações, meu Deus. Olha, acho que aprendi mais história hoje do que muitas aulas de história que eu tive. Não, mas por acaso é super interessante aprender história com alguém que viveu. Que viveu, exato. Porque meter no livro, tipo, acho que muita gente consegue fazer. Agora explicar por experiência, só mesmo quem viveu. Quem viveu, é preciso viver. É verdade. De qualquer maneira, eu gostava muito, muito de Moçambique. Nasci lá, como é evidente. Cresci lá. Foi lá que fui escoteiro. Nós organizávamos grandes acampamentos lá naquilo que se chamava Lourenço Marques na altura, agora é Maputo, não é? Cidade de Maputo, que é a capital. Porquê? Porque, apesar de tudo, em Moçambique havia racismo, mas não havia racismo oficial. Portanto, nós podíamos fazer acampamentos onde as patrulhas tinham negros e brancos e chineses, porque havia uma grande colónia de chineses, na mesma patrulha. Enquanto que os sul-africanos, os rhodesianos e os outros que vinham do estrangeiro, ali o estrangeiro era a África do Sul e a Rodésia, praticamente, a Suazilândia e pouco mais, vinham acampar connosco a Lourenço Marques, porque em Lourenço Marques a gente misturava aquelas raças todas no mesmo acampamento. Se o acampamento fosse na África do Sul, só podia ser só para brancos ou só para pretos. Pois, exato. O que era uma desgraça completa. Pois, exato. Eu só fui, eu até aos 34 anos, apesar de ter nascido, mas só fui uma única vez à África do Sul. Como não gostei do apartheid, não gostei de ver bancos a dizer no colored, para não se podiam sentar as pessoas de cor. Né? Pois. Eu vim-me embora e nunca mais lá voltei. São circunstâncias que ainda são um bocadinho reais hoje. Infelizmente. Ainda acontece. Mas na minha juventude o problema dos 2 grandes blocos da União Soviética e dos Estados Unidos, o Ocidente e aqueles países comunistas que eram à volta dos Estados Unidos, da União Soviética, ainda eram muitos, a Hungria, a Checoslováquia, a Polónia, todos esses países estavam no Pacto de Varsóvia, que era o Pacto da União Soviética. Havia 2 grandes blocos. No fundo, quando eu tinha 20, 21 anos, a gente mentalmente acabava por escolher ou um bloco ou outro. Eu tenho amigos que escolheram ser comunistas e não deixaram de ser meus amigos por isso. Mas a maior parte dos meus amigos escolheu não ser e, portanto, apesar de todos os defeitos que há no bloco do ocidental, achámos que era preferível dar uma outra liberdade de vida, princípios que vêm do direito romano, não é? Indúbia pro réu, sabem o que quer dizer? Não, por acaso não. Ela diz assim, na dúvida, a favor do réu.
Quer dizer, o Eu tribunal... ia dizer uma coisa assim parecida, mas ainda bem que não disse. Não, estava à vontade. Eu vou-me lembrando das coisas assim, vou despejando, desculpem lá, mas é assim. Não tem que se Pode despejar à desculpar, vontade. Estamos está à aqui para vontade. despejar. É um E princípio fundamental acho que que este vem é do tempo dos um. romanos. Acho que este é um assunto muito delicado. Liberdade pronto, dos direitos humanos e racismo Liberdade de e etc. expressão, liberdade de Liberdade de reunião, expressão. liberdade para pensar e para expressar aquilo que se pensa, é fundamental. Exato. Senão a gente não vive, vegeta. Pois, a gente se não podemos expressar-nos, a gente não vive, a gente Pois. existimos. Acaba por estar. Existimos só. Acabamos só por existir e Muito não nos expressamos. Sim, senhor. Pois. Mais perguntas? Mais Eu posso- perguntas? Pior é que eu fujo depois às perguntas, pá, desculpem lá. Vá Não, mal. não tá. Por acaso foi completamente de encontro ao que Muito nós claro. íamos dizer agora. Pegando agora no que o chefe estava a explicar sobre a liberdade de expressão e as circunstâncias em Moçambique, o chefe lembra-se de alguma coisa do Estado Novo e dessa altura, e qual é que foi o impacto que esse período teve na sua vida? É assim, eu nasci no Estado Novo, né? Eu nasci em 45, o Estado Novo começou em 1927, né? Pois. Portanto, estás a ver, já estava muito adiantado. E depois foi até aos meus 29 anos, quando se dá o 25 de Abril em 74, eu tinha 29 anos. E, portanto, obviamente, eu vivi esse espírito. E o Estado Novo era indubitavelmente uma ditadura, não é? Era uma ditadura que não permitia a tal liberdade de reunião, liberdade de expressão, e não permitia que nós pensássemos e expressássemos aqui o nosso pensamento com liberdade. Não é? E isso, realmente, como eu dizia há bocado, faz com que as pessoas acabem por não pensar e acabam por vegetar em vez de viver. Pronto, daí deu-se o 25 de Abril, houve uma grande abertura, houve consequências na minha vida pessoal e de outros que não foram as melhores, como já expliquei, mas as pessoas em Moçambique atingiram a independência, e embora economicamente não ficassem melhor, mas há uma questão muito importante que é a dignidade pessoal. Exato. E a dignidade das pessoas não se paga, não tem preço. E portanto eu lembro perfeitamente agora, quando lá fui agora da última vez, há 2 anos, com a família toda, as minhas filhas iam com muito medo, para dizer, houve uma guerra civil durante tantos anos, tu ainda estás a pensar do tempo de antigamente em que era tudo calmo e tal. Eu dizia, não, eu lembro, eu conheço as pessoas. E quando lá chegámos, passado 2 ou 3 dias, uma delas já me estava a dizer, lembro, tu tinhas razão, estas pessoas são muito simpáticas, recebem-nos muito bem. Nós fizemos com 2 carrinhas, fizemos 1.700 quilómetros naqueles 10 dias que lá estivemos, na parte do sul de Moçambique, mas 1.600 quilómetros. Perguntávamos a uma pessoa para onde era uma praia ou pareja, estavam sempre com boa disposição, sempre amigáveis. pronto a explicar, como acontece um pouco aqui em Portugal, felizmente, não é? Portanto, receberam-nos muito bem, sem problema nenhum, ninguém nos obstaculizou para ir aqui ou acolá, portanto foi mesmo muito bom. E fez-me recordar esse tempo, não é? Pronto, que apesar de tudo havia uma convivência boa. Agora, evidentemente, havia uma polícia política, como vocês sabem, não é assim como havia lá, cá havia lá, e era isso que mantinha o regime do Estado Novo. Pronto, que tinha o problema da ditadura tal como os comunistas têm. Olha, Exato. Chefe, e agora pegando na parte mais escotista e não tão política, em relação ao escotismo, você atualmente está no 511 de Lagoa, quando participa em atividades no seu agrupamento regionais ou nacionais, o que sente a diferença do escotismo de há 30 anos para cá? Vamos lá ver, eu já vou pouco ao 511 atualmente, há 2 ou 3 anos, porque eu estou na Junta Regional com a Filipe, não é? Sou o secretário regional financeiro, não é? Portanto, mais uma que também vai acrescentar ao mais meu uma currículo. posição? Mais uma posição, mais uma lista de responsabilidades. Sou financeiro porque a minha idade permite-me fazer isso em casa e há outras coisas que já não me permitem fazer, não é? Mas eu no Algarve já fui presidente da mesa do Conselho Regional e já fui da Junta Regional dos Chefes Cercas e agora sou financeiro aqui na atual Junta Regional, com muito gosto. Agora, diferença do escotismo. O principal para mim é o escotismo do Baden-Powell
funciona com dois sistemas. Um sistema de patrulhas e um sistema de progressão pessoal. O sistema de patrulhas deve ser uma concorrência leal entre as patrulhas. O sistema de progressão pessoal é uma concorrência comigo próprio, connosco próprios. Eu vou atingindo, vou sabendo mais coisas, vou procurando saber, vou tirando especialidades, vou aprendendo coisas e, no fundo, estou a competir comigo próprio. Mas é fundamental que eu perceba que antes não sabia certas coisas e agora sei. Sei porque me esforcei. E isso é importante para a formação do caráter e para a nossa vida futura como adultos. O sistema de patrulhas é muito importante. Hoje em dia, o sistema de patrulhas pode ser, estamos a referir bandos, equipas, tribos, etc. É tudo sistema de patrulha. O sistema chama-se assim. Não é só pegar e dividir os jovens em pequenos grupos e dar-lhes um guia e tal. É necessário que cada elemento dessa patrulha, ou dessa equipa, ou dessa tribo, ou desse bando, tenha um papel a desempenhar. É fundamental. E aí, tem que se distribuir entram os cargos, certo? Os cargos, exatamente. Portanto, há cargos que não são fixos, não é? Que não são. Eu, por exemplo, acho que o guia de patrulha é um cargo que deve ser fixo. Ele deve deixar de ser guia de patrulha só se fizer uma grande asneira ou quando passa para a secção seguinte. Porque o guia de patrulha tem que ser alguém com muito prestígio. Tem que ter prestígio perante os outros. Por isso o Baden-Powell dizia que o guia de patrulha era o irmão mais velho. Exato, sim. Daí que não se pode ter patrulhas, às vezes, quer dizer, todos da mesma idade. Porque o guia é mais um entre eles, não é? Deve ser o irmão mais velho. Aquele que guia, o próprio nome está a dizer, que para guiar é preciso ter ascendente sobre os outros. Não é? Por isso, no meu tempo, como eu vos disse, o guia de patrulha é que preparava tudo o que era necessário e preciso saber para fazer a promessa escutista. Até mesmo dizer, prometo pela minha honra e com a graça de Deus, fazer tudo que vez por primeiro, segundo, terceiro. Isso tinha que se saber de cor, tinha que se dizer alto e bom som, e era um de cada vez, naquela seca catedral muito grande, fazíamos a promessa individualmente, que era para sentir a promessa. Está vendo? Como eu ainda hoje me lembro. Sentir a promessa. Sentir a promessa. Exato. Eu acho que a promessa é uma coisa muito... E todos, quando os estudantes continuam a gostar do lenço como símbolo, isso é muito importante. Mas há aqui pequeninas coisas que eu gostava de que corressem um bocadinho melhor do que estão a correr. Mas o principal do escotismo continua. E por isso vocês ainda aí estão, e apesar da pandemia foram arranjar uma iniciativa excelente. Como diria um amigo nosso... Mais que uma alternativa, uma oportunidade. Sabes que o Baden-Powell tem um desenho no escotismo para rapazes que é a dar um pontapé no in da palavra impossível. Conhecem esse desenho? Não. Sim. Não. Mas mais que isso, nós fomos, como um amigo nosso iria dizer, deixámos de ser morninhos. Deixámos de ser morninhos. Ganda para você e para a pessoa que ela sabe quem é. E para também para o chefe Cercas, referido há pouco. Sim, senhor. Agora vamos passar aqui à nossa parte mais leve, que é o nosso jogo. Marcos, é a tua deixa. Ok, pessoal, e chefe Luís, vamos agora passar ao nosso jogo, o Never Have I Ever. Never, never, ever, have I ever. Conseguiste dizer? Parabéns. Disse bem, ok, é que eu me engano sempre a dizer já fiz, nunca fiz. Já fiz, nunca fiz, traduzido. Então isto é assim, chefe, isto é muito básico. Eu vou dizer uma data de frases e neste jogo todos os presentes vão jogar e a gente vai dizer se já fizemos ou não fizemos aquilo que eu referi. Muito bem. E se possível contar umas historinhas aqui para a malta ficar a saber e para nos rirmos um pouco, é sempre bom. Ok. Já fingi que não tinha água para não ter que a partilhar. Eu já. Eu também já. Nunca. Sempre partilhou água, Inga. Partilhar. Nossa. Sabe que num acampamento, num raid. Podia ser uma questão de sobrevivência, não é? Pois. Então, Pois eu entendo. Em Moçambique podia ser diferente, não é? Eu tenho a certeza que partilhava, e portanto... Escuta, não mente, é leal e eu estou a dizer a verdade. Ok. Siga o exemplo dele, não o meu. Ok? Tudo bem, com circunstâncias.
quando eu era explorador, talvez de 12, 13 anos, fui tirar a especialidade de andarilho. Naquela altura os chefes olhavam muito para o book, by the book, né? Olhavam para o livro e diziam lá, a mochila tem que pesar 15 quilos. Como a minha pesava, por exemplo, 10, eles puseram mais 5 quilos de pedras. E eu, carreguei a mochila, tinha que fazer não sei quantos quilómetros a pé, com a vara de escoteiro, para Lenço e tal, via Solões, que era um escoteiro. E pela estrada fora, já fora da cidade, em sentido contrário, vinha um carro em alta velocidade. Eu não cheguei a ver o senhor que o guiava, mas ele tirou a mão de fora e fez o sinal escotista, né? E eu, que vinha cansado, cheio de calor e tal, quando vejo aquele sinal, eu ganhei alma, ganhei asas nas pernas, eu fiquei recaustado e comecei a andar logo muito melhor. Não faço a mínima ideia quem era o senhor, mas era um escoteiro que ia ali. Mas ficou marcado. Ok, chefe, próxima questão. Já perdi mais de 2 pares de jarreteiras. Ui, quantas? Já perdi mais. Vezes? Eu nunca perdi um par de jarreteiras. Nós estávamos a preparar o jogo e eu disse, a pergunta original era, já perdi mais que 3 pares de jarreteiras. E depois eu falei com o Marcos e o Marcos assim, eu nunca perdi essas jarreteiras, esse número de jarreteiras, só que eu estou sempre a perder jarreteiras, eu perco muitos pares. Eu nunca perdi jarreteiras. Não, já perdi mais, de certeza, nestes anos todos. Nossa Senhora! Mas tu não tens... tu não tens Sim, eu não tenho tantos anos. Até porque nós em Moçambique usávamos mesmo calções, não é? Praticamente todos, mesmo os chefes e tudo. Então usávamos as jarreteiras, tínhamos um grande orgulho de usar as jarreteiras, que foi concedida a Baden-Powell pelo rei de Inglaterra. A sério? Sim, a ordem da jarreteira. A ordem da jarreteira foi concedida a Baden-Powell, o Baden-Powell depois concedeu aos escoteiros todos, todo o mundo. Yep. Eu não sabia dessa história. Por isso aquilo não é apenas um penduricalho ali na piuga, aquilo é a ordem da jarreteira, é uma ordem importante no Reino Unido. Exato. Eu vi isso numa série, eu também não sabia, eu vi numa série. A sério? Muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, claro. Nossa Senhora. Se calhar quando tinha a vossa idade também não sabia, provavelmente. Ok, próxima questão, chefe. Mas esta aqui é mais dirigida a você, porque eu, por exemplo, nunca fiz isto. Já escondi pistas durante um jogo para que as outras patrulhas e equipas não as encontrassem. Ok, estava a dizer que não fiz, mas eu acho que já fiz. Eu também já fiz. Esconder os sinais de pista para tramar as outras patrulhas, é isso? Nunca fiz. Sim. Não, mas eu não fiz por tramar. Eu fiz para judiar, que é diferente. Eu nem queria ganhar, eu só queria mesmo brincar com a cara deles. Está entendendo? Sim, por brincadeira, passa. Por brincadeira, passa. Mas não me lembro. Não, por competição acho que não. Acho que os escoteiros é uma cena que eu não levo com... Quer dizer, às vezes levo com competição. Não, a gente chegava ao fim quando ganhava, ficámos muito contentes e era um grande honra. Lógico, sempre. Oh, exato. Sim, mas não ao ponto de tirar a pista, tipo, ele vai-me ganhar. Não, isso não. Não é tirar a pista, é a pista de estar num lugar e tu meteres no outro lugar. Um bocado dizem que eu estou a mentir, mas até agora não estou. Ok? Podem perguntar. Aqui é a máquina da verdade. E agora a última é: já me perdi durante um raid? Já, também. Já. Embora eu desde pequeno me habituei a olhar para o sol, estar sempre com a ideia de onde é que era a linha norte-sul, sabia que a estrada, por exemplo, era para o oeste, ou para o leste, ou para o sudoeste, e, portanto, ia sempre com atenção, porque eu, quando era miúdo, comecei a andar atrás do meu pai, ainda muito pequenito. O meu pai era caçador, e eu andava sempre atrás dele. E depois também eu fui caçador até me vir embora, ou até me deixarem. E para ser caçador e andar no mato é preciso estar sempre com muita atenção. Mas já me perdi, sim, senhor. E mais, nós, para irmos à caça naquelas grandes planícies, naqueles grandes espaços, levávamos sempre um chamado um pisteiro, que era um homem que vivia perto daquela zona e conhecia a zona. E quantas vezes ele é que dizia vir à esquerda, vir à direita, vá para ali, vá para lá, porque nós guiávamos completamente pelo pisteiro.
E se não tivéssemos custeio, perdíamos rapidamente, porque em alguns sítios eram planícies enormes e a gente já não sabia para que lado é que era a estrada. Olha, eu não me lembro, de certeza, tipo 100% de certeza que eu já me perdi no raid, mas eu não me lembro de nenhum. Mas sei de uma história ainda um pouco mais engraçada. Estava eu no dia da segunda de Monchique, acho eu, e havia um elemento da minha patrulha, lógico que não vou referir nomes, mas Sim. a pessoa se estiver a ver isto vai saber quem é. Estávamos no dia da segunda, quando de repente um elemento diz-me assim: tu não precisas desse mapa, eu conheço a zona, eu passo aqui férias. Então não é que o elemento vai lá e tira o meu mapa. E não me deu o mapa. Resumindo e concluindo, eu e o resto da minha patrulha andámos perdidos, à exceção daquele. Aquele ia à frente a dizer: e a gente, onde é que este moço veio? Porque víamos as patrulhas todas a virar à direita e ele virava à esquerda. E eu, ai, não. Mas no final correu tudo bem, mas isso foi uma também já aventura me engraçada. aconteceu. Eu perdi-me, mas não é bem perder, eu perdi um mapa e depois andava completamente à toa. Só que depois encontrei outra patrulha, então fui atrás da patrulha. É tipo isso, foi tipo. Eu já rasguei o meu mapa aqui, é diferente, mas. Olha, aqui há uns anos havia escuteiros que iam para a Serra da Estrela e a determinada altura perdiam-se. E depois, quando começou a aparecer os telemóveis, o que é que faziam? Telefonavam ao papai e à mamãe: estamos perdidos e tal. O pai e a mamãe, o que é que faziam? Telefonavam para a televisão. E eu uma vez fui acordado às 7 horas da manhã com um jornalista a perguntar se eu sabia que estavam os escuteiros perdidos na Serra da Estrela. Ai, e eu estava meio ensonado e respondi-lhe: olha, em Portugal ninguém se perde, pá. De um lado está a Espanha, do outro lado está o Atlântico, eles encontram a certeza. Em Portugal ninguém se perde. Em Portugal ninguém se perde, pessoal. Ou seja, quando estiverem perdidos num canto, não se preocupem. Não do lado está o Atlântico, do outro está a andem sempre a direito, vão ter algum lado. Nossa Senhora! Então, agora, passando à próxima parte do nosso podcast, nós pedimos sempre ao nosso convidado para nos dizer um filme, ou um livro, ou um álbum que o marcou. E o chefe deu um filme que é As Sandálias do Pescador e um livro que é O Homem, de Irving Wallace. Eu fui pesquisar sobre os dois e As Sandálias do Pescador são sobre um arcebispo ucraniano que é libertado 20 anos depois de estar preso na Sibéria. Exato. E é o primeiro papa de um país comunista. Um país do leste, não é? Sim, exato. E depois, O Homem, de Irving Wallace. Eu fiquei com uma vontade. Algum de vocês viu o filme? Não consegui. Eu fiquei com uma vontade. Eu descarreguei o filme das Sandálias do Pescador para ver. O ator principal é um ator que eu gosto muito de ver. E então isso marcou-me. Porquê? Até porque depois nós, passado muito pouco tempo, alguns anos, tivemos um Papa que vindo do leste, que foi o João Paulo II, como sabem. Não é? Exato. Portanto, aquela história não é totalmente a mesma, mas é muito parecida, não é? E foi muito importante para a Igreja e para todos nós, para a minha geração especialmente. E depois, livro, não é? O livro O Homem, de Irving Wallace, eu fiquei com uma vontade tremenda de ler este livro, porque é um livro que é de 1964 e que depois explora as consequências. 74 tinha 19 anos. Tinha acabado de vir da Grécia do acampamento mundial para na planície da Maratona. Acampamento mundial! Também quero. O 11º acampamento mundial na planície da Maratona na Grécia. Nós viemos de Moçambique com uma patrulha, viemos aqui fomos de comboio, fomos no porão de um barco ali de Barcelona até o Pireu, tivemos 30 dias fora de Portugal, regressámos e depois voltámos outra vez para Moçambique. Fomos ao acampamento mundial para o 11º. Também quero. Sim. Eu ia dizer que este livro, explora as consequências políticas e sociais da América, porque este livro é sobre um homem negro que se torna presidente. Sim. E este livro o que era na altura impensável. Exatamente. Na altura era completamente impensável, porque toda a gente em choque quando acontece que aquilo cai uma placa uma placa de cimento, mata o presidente, o vice-presidente, e eles de repente chegam à conclusão que na linha da sucessão está o presidente do Senado,
que era um negro, né? E então Pois. fica tudo em choque, aquilo tem uma série de peripécias e problemas. Ele, inclusivamente, vou já abrindo a história um bocadinho daquilo que eu me lembro, já lá vão tantos anos, ele inclusivamente tem uma filha quase branca, que tem vergonha de ter aquele pai, apesar de ele ser presidente dos Estados Unidos, né? E portanto esconde a toda a gente que é filha do presidente. O livro é muito interessante, e mais, naquela altura, quando tinha 19 anos, punha-se a questão para nos Estados Unidos o racismo era um problema tremendo. Foi a altura do John Kennedy. Não sei se vocês sabem, mas quando se fez uma lei para obrigar a que os negros fossem... estão a continuar a ouvir? Não, sim, ela só desativou a câmara sem querer. Estava eu a dizer, uma lei para obrigar os negros a entrar nas universidades, foi preciso ir o exército para que um negro que se inscreveu entrasse numa faculdade. Exato. Isto já era praticamente adulto, pá. Isso Portanto, deve ser... E anos depois, os Estados Unidos tiveram um marcou a minha vida em termos de opções pessoais, em termos de testar o racismo, pá, de testar, pá, esse tipo de votar as pessoas ao ostracismo, seja por que motivo for, mas por ser de uma raça Y ou B, isso então é de uma estupidez a toda a prova. Exato. E Olha, ainda se vê, especialmente nos Estados Unidos. Exato. Ainda se vê, olha, ainda agora, não é? Apesar de depois agora ter eleito um Obama, não sei como, eu fiquei parvo, mas pronto, ainda bem, as coisas apesar de tudo vão melhorando. Mesmo com o Obama, apesar de ter sido muitos anos depois, também houve muitas polémicas com o Obama e ainda se vê grandes casos de racismo. Tivemos agora olha, Inês, se estiveres a ler o livro, se eu tiver aqui, pá, eu mando-te, mas eu andei à procura dele, eu tenho muitos livros, pá, porque eu sou um leitor inveterado, pá. Tenho muitos livros e realmente, pá, não estou muito organizado, pá, e andei à procura desse livro. Como é um livro muito antigo, até na altura emprestei, não vi, mas se eu encontrar, eu mando-te para tu leres. Se Obrigada. Não encontrar, tenta ler isso, pá, e depois de eu ler, pá, se quiseres me dizer alguma coisa, eu fico muito grato. Eu mando-lhe uma mensagenzinha. Nossa Senhora. Ok. Muito bem. Epá, eu acho que este caso do racismo, para mim, não faz sentido estarmos em pleno século XXI e verem pessoas que têm esse tipo de ideologia, mas eu acho que isto aos poucos vai melhorando. Muita gente tem a mania que é superior ao outro, por os mais diversos motivos, não é? Não é só raciais. Sim. Normalmente é apenas estupidez, mas nada. Ainda bem. É essa a verdade. Olha, lembra-se dele ter dito que ia haver uma surpresa? Vamos lá às surpresas. Ok, na verdade não é uma, Inês também vais ficar surpresa, mas temos duas surpresas. Temos duas mensagens para o nosso chefe. Ok? Sim. Olha, eu vou dizer assim, vocês depois de gravarem isto, eu gostava de saber como é que está gravado, porque eu tenho uma neta pioneira em Coimbra e um neto explorador em Coimbra, e ambos mostraram interesse em depois verem esta entrevista vossa. Uau, chegámos a Coimbra, Marcos. Chegámos a Coimbra. Fizemos já o país quase. Não sei porque eu sou mau em geografia, mas... Ok. Mas continuando, voltando à nossa mensagem, então vou começar a ler. Em nome da região do Algarve, deixo o nosso obrigado pelo seu exemplo de dedicação que tem demonstrado ao longo dos anos ao serviço do CNE. Que esta paixão sirva para motivar os nossos dirigentes mais novos no empenho da missão que lhes foi confiada no serviço aos outros. Esta mensagem foi transmitida a nós pelo chefe Luís Cabrita, o chefe regional da região do Algarve. E temos ainda uma mensagem que esta aqui acho que o chefe vai conhecer esta pessoa, mas primeiro vou ler a mensagem. Conheço o chefe no dia-a-dia desde 1963, embora nestes últimos anos afastados apenas pela distância. Para o bem e para o mal, o chefe Luís Alberto Lidington, que muito prezo, tem um passado, um presente e ainda um futuro absolutamente dedicado ao CNE, algumas vezes com prejuízos da família, para não dizer muitas. Posso convictamente dizer que o Luís Alberto Lidington deveria ser conhecido no mundo pelos valores que defende,
que se confundem com o espírito escutista e que põem em prática na sua vida diária. A honra, a palavra dada, o sentido dos outros, a perseverança das suas ideias, o seu caráter e personalidade, a sua inabalável crença de que todos somos filhos de Deus e, por conseguinte, todos iguais e com os mesmos direitos e deveres, e a sua bem alicerçada fé. Esta mensagem foi-nos dita através de José Luís Araújo. É meu compadre, eu sou o padrinho do filho mais velho dele, conhecemos realmente desde 63, porque ele era dos escuteiros da Beira. A Beira é no centro de Moçambique, e eu era de Lourenço Marques, no sul. E a Beira de Lourenço Marques era uma espécie de Lisboa-Porto. E quando ele vem para Lourenço Marques, já vem com 20 anos ou 21 anos por aí, por causa do serviço militar. Aí conhecemos, não é? Porque realmente esta identidade, de sermos escuteiros, a gente ficámos logo contentes, o facto de saber que o outro que era escuteiro. E era suficiente para iniciar uma grande amizade que vem até aos dias de hoje. Por isso metade do que ele diz aí é fruto da amizade dele. Mais nada. Para finalizar o nosso podcast, queríamos perguntar ao chefe se tem alguma mensagem que gostaria de deixar à juventude de hoje e que conselhos é que nos quer dar. Esta é a sua pergunta de ouro. Diga tudo o que você quiser aqui. É o seu momento de brilhar. Muito bem. Eu vou ser rápido e simples. Assim, eu normalmente digo aos jovens que sejam persistentes, porque é preciso não desistir. É preciso ser persistente, seguir a pista até ao fim. Sabe, quando alguém faz o seu aniversário, eu costumo mandar dizer que Deus te deu uma longa pista com poucos obstáculos. Porque é assim, mas é preciso persistir nessa pista, ok? E então o conselho que dou realmente aos mais novos, até aos meus netos e tudo, sejam persistentes, não desistam, porque muita gente começa uma coisa boa e depois desiste rapidamente. Depois aquilo não vale nada. Portanto, é preciso persistir. E basta dizer isto. Podia dizer muito mais coisas, mas acho que esta é suficiente. Longa pista com poucos obstáculos. Adorei. Boa mensagem. E então, Inês? Estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Inês. Gostei muito de vos conhecer. Queríamos agradecer ao chefe também por ter aceito o nosso convite. E queríamos agradecer aos membros da nossa equipa do conteúdo, cuja voz não aparece neste podcast. A minha voz é que não está a aparecer. Mas que colaboram da mesma forma. Queremos agradecer a toda a nossa equipa de comunicação que tratou de toda a comunicação feita com o chefe Luís, com todos os outros nossos convidados e que mantém as nossas redes sociais ativas para que vocês tenham o vosso entretenimento fora também do nosso episódio. A nossa equipa de edição que mete os nossos episódios super bonitos e publica e com esperança vão livrar-se da minha voice crack. Marcos. E agora, quero agradecer a toda a equipa de animação. Filipa, que reclamou que eu tinha dito comunicação, é animação. Então. E com isto, a nossa equipa de animação é a chefe Filipa Brás, o nosso candidato a dirigente, Ricardo Espadinha. Não, o Ricardo Espadinha que é caminheiro. God, já estou trocado. Ok, o caminheiro Ricardo Espadinha, o candidato a dirigente Tiago Feijão e a nossa chefe de agrupamento, a chefe Anabela. Um grande obrigado a estas 4 identidades. Para irem acompanhando este nosso projeto, sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, @piotalks_1052, subscrevam o nosso canal no YouTube e sigam-nos no Spotify. Com isto. Boa caça para todos vocês. Uhul! Obrigado. Eu sou o Marcos. Eu sou a Inês. E isto foi? Como se diz em linguagem escutista, está bem? Em linguagem escutista. Boa caça. Boa caça. Posso tu és o Marcos? Ok. Eu sou o Marcos. Eu sou a Inês. E isto foi? Eu sou o Luís. Piotalks. Piotalks, sim senhor. Foi bravo. Bravo, chefe. Piu. 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 Piu.